Enfim, tendo dito isso, irmãos, nós vamos hoje dar continuidade ao Sermão da Montanha. Está acabando, tá? Eu estava lendo o Sermão da Montanha e eu vou tentar juntar 3 histórias numa só, apesar delas não serem... não foi que nem a do passado, a outra que eu ministrei, que eram histórias parecidas mesmo, que todas tinham um conceito único. Essa aqui, na verdade, o conceito ela não é tão único assim. Mas eu tentei juntar essas 3, porque depois eu vou tentar trazer uma mensagem para finalizar, com 3 contextos, que aí sim, esses são muito parecidos. Então hoje nós vamos dar continuidade ao Sermão da Montanha, tá bom? É muito importante a gente... Não é que eu estou correndo com o Sermão da Montanha para acabar logo, porque para mim eu ficava pregando só o Sermão da Montanha o ano inteiro. Mas esse ano a gente demorou um pouco mais, porque eu estou dando mais oportunidade para outras pessoas pregarem nos finais de semana, enfim. E o Sermão da Montanha é uma palavra dura mesmo, né? E tem que ser o pastor que tem que pregar. Não adianta eu pedir para a Leide vir pregar, para o Ronaldo, para o pastor Roberto. É o papel do pastor da igreja mesmo, orientar e disciplinar não, mas orientar a igreja no sentido de aprendizado, né? Então o papel é meu mesmo. Não adianta eu terceirizar esse serviço é o papel do pastor da igreja. Então não estou correndo não, mas eu estou vendo essas possibilidades da gente finalizar já esse mês de agosto. Se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente finaliza esse Sermão da Montanha e eu vou estar com a minha consciência tranquila que eu ensinei aqui o que é correto para que os irmãos sejam abençoados. É uma palavra dura de ouvir, é uma palavra dura de pregar também, porque quando eu estou pregando para mim, ela está falando comigo, mas eu espero que ela ensine bastante vocês. Dessa vez, boa parte desse sermão está gravado, né? Porque o Ronaldo... Você vai gravar hoje aí? Vai? Boa parte dele está gravado, então, quando você tiver alguma dúvida, é só procurar. Não sou o dono da verdade, minha interpretação aqui não é a correta, né? Você pode ter outro tipo de interpretação, mas a gente continua amigo do mesmo jeito. Mas o mais importante é que a gente, como eu sempre falo aqui, a ideia pelo menos é abrir uma luzinha na sua cabeça para você pensar a respeito, né? Para você pensar a respeito. E se você não concorda comigo em algumas interpretações, que a interpretação ela pode ser diversa, né? A hermenêutica ela pode ser diferenciada. Eu digo isso porque vários estudos que eu às vezes vou para a internet e vejo que tem interpretações geralmente a interpretação ela é muito parecida, mas a gente encontra interpretações diversas. A hermenêutica ela pode ser diferenciada. Por exemplo, tem um texto aqui que é uma hermenêutica bem diferenciada. Eu vou dar só aqui a minha sugestão de interpretação, mas se você interpretar de forma diferente, também não tem problema. A gente continua amigo do mesmo jeito. Amém? Então tá bom. O Sermão da Montanha, ele é o textuário aí é o que nós chamamos da parte. Toda a Bíblia é importante, mas se existe uma parte que você precisa saber na Bíblia, é o Sermão da Montanha. Então, interessante que vocês saibam. O Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de São Mateus, ele é o textuário da Bíblia. Você pode não saber a Bíblia inteira, mas se entendendo o Sermão da Montanha, você entende o principal da Bíblia para que você possa viver uma vida abençoada aqui na terra. É o reino de Deus, ou seja, Deus ele tem um governo, ele tem um reino, e nós somos os súditos. E qual é a regra para os súditos desse reino? É o Sermão da Montanha. O que ensina o Sermão da Montanha? Bem-aventurados mansos, ou seja, aquele que leva desaforo para casa. Que, pastor? Bem-aventurados pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? Aquele que é humilde. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição. Aquele que é o sal e a luz da terra. Que a gente não deve odiar ninguém. Que a gente deve o amor até para aquele que faz o mal para a gente. Que a gente tem que falar bem até daquele que fala mal da gente. Esse é o Sermão da Montanha. Eu só estou resumindo aqui. É o textual. É aquilo que nós precisamos ter de entendimento para um dia a gente chegar no céu, né? E eu sei que existe muita divergência. Estou vendo o pastor falando sobre comida aqui. A igreja a adventista que fala muito sobre isso, né? Eu acho que eles proíbem O pastor não está proibindo você comer comida nenhuma aqui, tá? O pastor Roberto aqui, né? Ele está trazendo dicas de saúde para você. Estou falando isso porque a igreja adventista, ela proíbe mesmo, né? Ela proíbe tomar café,
não vou lembrar aqui mais, gordura, bacon, Coca-Cola, esse tipo de coisa, ela proíbe mesmo, né? Oi? Carne de porco, ela proíbe mesmo, né? Na verdade, vou até falar sobre carne de porco já aqui, né? E o ruim é que se a gente chegar no céu um dia e Jesus falar para nós, podia tomar, né? Você podia tomar o bacon mergulhado no café, mergulha o bacon no café e podia comer. Isso vai ser duro para eles, né? Ficaram sem tomar café, sem comer o bacon e chegar lá no céu e falar, vocês foram salvos, mas podia ter tomado um cafezinho, não tinha problema nenhum. Não tem problema se alimentar, o problema é os excessos. O extremo, a gente às vezes é muito extremo, né? Às vezes a gente quer comer e parece que você não come há uma semana, e você quer comer tudo que você não come há uma semana, você quer comer num dia só. A gente não proíbe nada aqui, tá bom? Mas o que o pastor dá aqui é dicas para você ser mais saudável, você ter mais saúde física. E a saúde espiritual está aqui, ó. A Bíblia Sagrada, ela vai trazer saúde espiritual para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, tendo dito isso, vamos entrar na palavra. Abra sua Bíblia, então, no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos lá. Estou com essa agenda aqui, mas nem fiz anotação. Acabei fazendo anotação numa receita. Olha aqui, ó. Receita de remédio. Eu falei assim, eu vou fazer as anotações aqui primeiro, depois eu passo para a agenda. Não deu tempo. Não deu tempo. Então vai na receita de médico aqui, ó. Tomar um ibuprofeno, 600 miligramas, uma dipirona de 1 grama, né? Isso aqui foi o que eu estou tomando para o dente. Já tem quase 2 semanas, irmão, que eu estou sofrendo com esse dente aqui. Ore por mim que o negócio está difícil. Eu começo a cantar aqui, eu esqueço e forçando já está começando a doer aqui. Tá bom? Vamos lá então, capítulo 7. Vamos aqui nos comentários que eu fiz aqui, nos detalhes que eu coloquei aqui nesse receituário mesmo. 7. Acharam aí? Vamos lá então. Deixa eu achar aqui primeiro também. Eu vou usar essa Bíblia aqui e vou pedir a Ruth o seguinte: abre essa Bíblia também aqui, ó. Essa Bíblia foi a Leide que me deu. Eu não estou desprezando a Bíblia que você me deu não, viu, Leide? Mas eu vi uma divergência nela aqui, que eu vou até colocar aqui para vocês. Essa questão de interpretação, e até quem escreveu a Bíblia, né? Isso tem sido um problema sério. Abre aí no capítulo 7 também, que eu vou mostrar um negocinho já para vocês aqui, de diferenças de Bíblia. Até nisso a gente tem que tomar muito cuidado, viu, irmão? Até nisso. Por exemplo, tem as irmãs que são da Igreja Católica. Não sei se elas sabem que a Bíblia da Igreja Católica ela tem 7 livros a mais, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora que você lê a Bíblia. Irmão, a Bíblia não é um livro para ser lido como a revista Veja, sabe o livrinho do Avon, que você fica escolhendo lá, os perfumes, sei lá, o que vende o Avon lá, os cremes. A Bíblia não dá para ler que nem o livrinho do Avon, irmão. Às vezes a gente quer ler a Bíblia assim, vamos lá, lê aqui só na Bíblia, só no culto. A gente lê lá, capítulo 7. Aí chega a Bíblia e joga lá, pá, e fica lá a semana inteira. Quando você pega lá no domingo, tem até que tirar a poeira. Não dá, irmão. Você tira até a poeira. Deixa eu tirar a poeira que eu estou na hora de ir para o culto. Irmão, não dá. Não dá para ser assim. A gente tem que ter um momento para buscar a Deus, um devocional. O devocional é oração, é louvor, mas também é estudo da Bíblia. Tome muito cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Capítulo 7. Nós vamos ler do 1 até o 12. São 3 ensinos que tem aí. Acharam aí? Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler então? Cada um vai ler um versículo, tá bom? Para assim a gente participar, os irmãos participar um pouquinho e eu dar um sosseguinho aqui para a minha voz e para o meu dente. Vamos lá? Capítulo 7. Eu vou ler os primeiros versículos e os irmãos vão dando continuidade, hein? Versículo 1. Não julgueis, eita, para que não sejais julgados. 2. Antes da gente continuar, quem na Bíblia aí tem um subtítulo a partir desse versículo aí? Tem um subtítulo aí entre o versículo 6 e o versículo 7? Tem? Qual é o subtítulo? No seu, Vitória, fala aí. Isso. Mais alguém tem um subtítulo diferente aí? Tá. Então, o da Ruth aqui, que é a Bíblia que eu mandei abrir, não tem um subtítulo aí. Depois eu vou explicar o porquê, tá bom? A sua tem, Duda? O que tem aí? Tem então um subtítulo aí, depois entre o 6 e o 7, né? Muito bem. Agora vamos falar da oração? Continua, eu vou ler o versículo 7.
Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Nesse versículo entre o 11 e 12, tem um subtítulo aí na Bíblia de vocês? Não? Tem? Qual é o subtítulo aí que tem aí? A porta estreita? Entre o 11 e o 12? Entre o 11 e o 12 não tem? Entre o 11 e o 12 não tem um subtítulo na Bíblia de vocês? Tá bom. Entre o 11 e o 12 tem aí? Não, entre o 11 e o 12. Não? Tá vendo quanta diferença, né? É muita diferença. Até isso a gente tem que prestar muita atenção. Já vou explicar já sobre isso. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra, que teu Espírito fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, primeiro falando dessa questão do subtítulo, esse versículo 6, não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedaçam. Ela tem muito a ver com a primeira história do julgamento. Pelo menos na minha Bíblia é um subtítulo, e quando eu estudei, vi que depois eu vou explicar ele, tá bom? Que provavelmente vocês, não sei se vocês conseguem, só de fazer a leitura, entender o que Jesus está querendo dizer. Como assim? Não dê pérola aos porcos, não dê comida aos cães. O que Jesus está querendo dizer com isso? Mas há uma questão de interpretação. Já na Bíblia que a Leide me deu, esse versículo já está colocado de uma forma como se estivesse falando sobre oração. Mas na minha humilde interpretação, eu vejo que quando fala dos porcos, eu vou explicar já, tá bom? Ele tem muito a ver com a questão do julgamento, que nós vamos falar sobre julgamento, nós vamos falar sobre oração e nós vamos falar sobre o mandamento áureo, que é o versículo 12, eu vou finalizar com ele, tá bom? Mas eu só quero colocar bem claro que esses subtítulos que são colocados, né, isso foi não daquele que escreveu, mas daquele que interpretou a Bíblia. E talvez ele tenha interpretado que esse texto, ele tem competição, e outro interpretou que esse versículo tem a ver com o julgamento. Então, essa interpretação, por isso que a Bíblia não dá para ler igual a revistinha do Avon, não dá para ler rapidinho e folhear. A gente tem que ler com muita pesquisa e com muito estudo, tá bom? Mas eu vou explicar já sobre isso que eu estou querendo dizer. Vou explicar o versículo e aí talvez vocês entendam melhor. Eu vou começar pelo meio aqui, não vou nem começar pelo começo nem pelo fim. Eu vou falar sobre a petição primeiro, porque eu queria falar por último sobre julgamento. Eu acho que essa questão do julgamento ela é mais complexa, e por isso que eu queria que ficasse mais na cabeça de vocês a questão do julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados. Eu vou falar um pouco depois sobre isso. Eu vou pular o texto aqui e nós vamos direto para o versículo 7. Está aí tá aqui, né? Isso, põe no 7 aí. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, ou seja, e abrir-se-vos-á. O que Jesus está ensinando com a questão, na verdade ele acho que é bem claro que ele está falando aqui sobre oração. Pedir, buscar, correr atrás. Há um entendimento, a princípio, que quando Jesus fala de oração, há uma questão da insistência. Pedir, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, busque e você vai encontrar. Porém, a questão da insistência, ela às vezes nos leva a nós entender que você precisa ficar repetindo. Não adianta você fazer uma oração só hoje. A oração, se você quer alguma coisa, você tem que orar ela todo dia. Porém, se a gente só analisar essa interpretação, você vai ver que há uma falha no contexto aí. Porque nós mesmos aprendemos no Sermão da Montanha. Se você voltar um pouquinho atrás da sua Bíblia, você vai ver lá, no ensino sobre oração, quando Jesus ensinou, vamos ver se eu acho aqui. Capítulo 6. Jesus ensina aqui sobre a oração e ele fala, não adianta você fazer vãs repetições. Ou seja, não é porque você vai repetir várias vezes a sua oração como mantra que você vai receber. Você não vai conseguir mudar a opinião de Deus
para que Ele atenda ao seu pedido. Não é essa a questão. O próprio Senhor Jesus falou, quando Ele trouxe o ensinamento sobre oração. Ele primeiro ensinou como orar e falou: entra no teu quarto e em secreto você vai fazer a tua oração. E depois ele fala: não fique repetindo a sua oração, como se, olha, por você repetir, Deus vai te ouvir. A ideia não é essa, porque senão existe aqui um problema, e a gente tem que analisar o contexto. A questão é, quando Jesus fala da insistência na questão da oração, é de você orar mais, para que você se aproxime de Deus muito mais. A questão da oração não tem nem muito a ver com petição. Não é que você não pode pedir, não é isso. Mas a própria palavra de Deus, se você voltar um pouquinho atrás, o Senhor Jesus lá no mesmo Sermão da Montanha, ele fala que eu sei o que vocês precisam. Não fique preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, porque essas coisas, os gentios, o que ele está querendo? Todo mundo está atrás. De certo, ele fala assim: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe. Irmão, Deus sabe que você precisa de um carro para trabalhar. Deus sabe que você precisa de uma casa para morar. Você precisa para você ter uma casa e um carro, você precisa de um emprego. A oração, ela não tem muito a ver com petição, mas a questão da oração é mais da questão de se aproximar de Deus, ter mais intimidade com Deus. A oração tem... Os psicólogos, eles ensinam hoje que você precisa falar, né? O que você vai fazer num psicólogo lá? Falar, não é isso? Sabe o que acontece? Às vezes teu marido não te ouve, o teu chefe da empresa, o pastor da igreja não te ouve, nem o cachorro te ouve. Aí o que acontece? Por que você vai no psicólogo? Porque você vai falar com alguém em particular que não te conhece, aí você pode se abrir. Sabe o que acontece? Jesus já sabia disso, e ele estimulou a oração, porque na oração você fala, você põe para fora. E por isso que Jesus falou: vai para o teu quarto, e em secreto lá, você vai falar comigo. A gente precisa desse contato com Deus. A ideia aqui não é prensar Jesus é pedir que Deus vai dar. Eu vou prensar, já a palavra, vou prensar Jesus na parede, vou determinar, vou declarar. Não. A ideia aqui é que você se aproxime de Deus. E ele fala mais: olha, se vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos. E por que ele fala que nós somos maus? Porque nós somos maus mesmo. Quer dizer, vocês não, só eu. A gente é terrível. A gente quer se vingar. Vocês não, né? Só eu que sou assim. A pessoa faz o mal, a gente quer ir lá e pisar e arrastar assim, ó. Pisar assim, ó. Toma. Quer dizer, vocês não. A Vitória, que cara de anjo, ela nunca vai ser assim. Nunca que vai ser assim. Te dá boas coisas. O que acontece, irmã Edna, que aquilo que você quer, às vezes, não vai ser bom para você, e você não sabe disso, mas Deus sabe. Esse que é o problema. Lá no livro, e aí a gente tem que analisar o contexto da Bíblia. Lá no livro de São Tiago, está escrito que as nossas orações não são respondidas. Capítulo 4. Não vai dar tempo de procurar lá. Nossas orações não são respondidas porque a gente faz as nossas orações baseadas nos nossos deleites. O que é isso? Baseada no nosso desejo, no nosso prazer. Isso. Carro, a senhora acha que o carro é uma necessidade, irmã Janete? A senhora acha que o carro é uma necessidade? Ele é uma necessidade? É ou não é, irmã Janete? Não, pera aí, irmã. É ou não é? Leide, você acha que o carro é uma necessidade? Hamilton, você acha que o carro é uma necessidade? Então a grande maioria acha. Para que a gente usa o carro? Fazer compra e trabalhar. Então ele é uma necessidade? Todo mundo comunga comigo nisso aí? Então beleza. A palavra de Deus diz que Deus vai suprir as nossas necessidades.
Beleza, ô glória. Ai, pastor, é o que eu queria ouvir. Por isso que eu vim na igreja do Senhor, porque eu gosto que o Senhor fala aquilo que eu queria ouvir. Aí o que acontece? Eu quero aliar a minha necessidade ao meu desejo. Ô Pai, é uma necessidade, eu preciso de um carro, mas como ia ficar bonito na minha garagem um Camaro amarelo, Senhor. Ô glória, eu vou fazer a tua obra com esse Camaro amarelo, eu vou trabalhar com o Camaro amarelo, eu vou levar os irmãos para fazer a obra com o Camaro amarelo. Você está entendendo? Eu peguei a necessidade, Leide, né? Você falou, Leide, não vem me enganar, vem falar que não falei. Não falei, pastor, você falou. Então eu pego a minha necessidade e transformo num prazer. Eu preciso de um carro, pode ser até um Fusquinha. Mas ele põe na presença: pedir, dá-se-vos-á, bater, encontrarei. É só prensar Deus na parede, é só determinar, é só profetizar. É o que estão ensinando por aí. É o que estão ensinando por aí. E a ideia não é essa. Sabe o que acontece? Às vezes eu quero, ele fala, qual o pai que pedindo pão, ele vai dar pedra? Só que às vezes o pão que eu estou pensando, eu estou vendo como um pão, mas vai ser uma pedra para mim. Aquele peixe, que eu penso que é um peixe, vai ser uma serpente. Às vezes uma coisa que eu quero pedir, que eu acho que é bom, Deus que sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe, Ele falou, isso não vai ser bom para você, eu não vou te dar. Você pode repetir, você pode fazer mantra, você pode fazer a campanha de 7 dias, vai lá no monte orar, sobe no céu, faz a unção forte. Não adianta, você não vai mudar a opinião de Deus, muito pelo contrário. Se você buscar a Deus em oração, é você que vai mudar de opinião, porque Deus vai fazer isso, é estreitar o relacionamento com Deus. A oração é para isso. Não tem nem muito a ver com petição. Não tem muito a ver com petição. Irmão, o emprego que eu tenho, eu nunca pedi para Deus. Eu não fui para a igreja buscar isso. Esse carro que eu tenho, a moto que eu comprei, não fiz nenhuma campanha para isso. Deus sabe que eu necessito das coisas. Agora a oração tem a ver com estreitar relacionamento com Deus, da gente ter mais relacionamento íntimo. E a gente só faz isso através do falar. Meu Deus, já é 8h30. Jesus. Glória a Deus. Entenderam sobre oração? Não é por ficar pedindo, não. É só pedir. É só fazer a campanha de 7 dias. É ficar orando todo dia. Isso não vai mudar a opinião de Deus. Muito pelo contrário. A ideia é que você se aproxime de Deus e você mude de opinião. Eu queria uma promoção no setor que eu trabalhava. Quando eu entrei na empresa, eu entrei na logística. E eu queria uma promoção lá. E virou como é que eu posso dizer? Eu queria aquilo como um troféu, né? Eu queria mostrar para todo mundo. Eu queria ser promovido lá. Mas, irmão, fiquei 4 anos, acho que quase 5, lutando. E o meu chefe: a promoção vai vir, mês que vem. Até que surgiu uma prova em outra área. Eu falei, bem, não está vindo aqui, mas eu queria aquilo como, eu queria estampar na cara de muita gente que falava que não ia conseguir. Estou sendo real aqui. Teve uma prova, achei que 300 pessoas fazendo prova, fiz a prova, passei. Mudei de área e hoje fui parar no coração da empresa, que é o lugar mais importante, digamos, quase importante da empresa. Nesse setor que eu queria, todos que entraram lá foram mandados embora. E provavelmente, nesse setor que eu queria ser promovido, eu também teria sido mandado embora. Não, mas o senhor é pastor daqui daí. Eu sou pastor aqui, irmão, lá eu sou funcionário. Ou seja, se Deus tivesse ouvido a minha oração, eu acho que eu estava na rua, procurando emprego aí. Às vezes eu quero pão, mas aquilo vai ser uma pedra. E Deus sabe disso. Não adianta você ficar repetindo. Não é isso que vai mudar a opinião de Deus. Muito ao contrário. Deus quer que você mude de opinião. Vamos falar sobre julgamento? Vamos falar um pouco sobre julgamento? Entenderam bem a questão da oração? É preciso que entenda bem. Você precisa orar, mas a oração não tem muito a ver com pedir. Não é que você não possa pedir, não. Mas use a oração como uma forma de você estreitar os laços de intimidade com Deus. Ali você vai falar, você vai se derramar. Não sei se você já teve essa experiência, mas você está aflito, você vai e ora, como você levanta diferente. Não sei se você já teve essa experiência.
E se você não teve, aí fica difícil de te ensinar isso aí. É uma experiência que eu já tive, que não adianta, eu não vou conseguir passar essa experiência para o meu filho, com uma coisa que eu senti. Não dá para passar para minha esposa, não dá para passar para a irmã Janete. Ela tem que viver essa experiência. Irmão, nós temos que viver as nossas experiências. Temos que viver. Busque a Deus em oração. Não estou mandando ninguém orar não, mas com a ideia de estreitar os laços com Deus. Vamos falar sobre julgamento? Vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, eita Deus, para que não sejais julgados. Eu, quando era criança, assim, uma questão até na juventude, a gente ouvia muito esse versículo, e ele dava, a gente não tinha muita informação naquela época, e tudo tão que o pastor falava era lei para nós, né? E eles falavam, não pode julgar. E o nosso entendimento, o que passou para nós, é que você não podia fazer uma crítica a ninguém, né? Não pode julgar. Eu estou falando alguma coisa de alguém, não, você está julgando. Não julgueis, para que não sejais julgados. Foi isso que eu aprendi quando eu era jovem. Mas quando a gente olha para o contexto da Bíblia, a gente vê a Bíblia nos orientando a nós também julgarmos, não vou usar a palavra julgar, mas confrontar as pessoas diante do erro. No capítulo 18 do livro de São Mateus, depois você dá uma lida lá, que não vai dar tempo de ler, lá Jesus orienta. Olha, encontrou alguma falta no teu irmão? O que Jesus fala? Vai até ele. Não é isso que Jesus nos orienta? Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, não vai dar tempo de você ler, mas já que está sendo gravado, está aí. Está escrito o seguinte, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim, lá no livro de São Mateus 18, ele manda você ir lá, confrontar o teu irmão. Se ele não te ouvir, levar a testemunha, depois levar à igreja. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele manda você confrontar o tal, mas com o espírito do quê? Mansidão. Ô meu bom, você errou, sai fora, cara, você não pode fazer isso. Ou seja, o julgamento é diferente da crítica. O que Deus está falando, o que Jesus está falando sobre o julgamento, é a gente fazer isso com hipocrisia. É para você fazer julgamento e o que Deus quer é você vá a Ele. Não é você saber do erro do seu irmão e ir para a internet falar sobre isso, ou ir para outras pessoas. É você diretamente a Ele, e com o espírito de mansidão, com calma, sem hipocrisia, com amor. O julgamento ele precisa ser feito com misericórdia, e a gente precisa tomar esse cuidado. O que Deus proíbe aqui é a hipocrisia quando se julga. É a interpretação, você vê uma coisa e faz a sua interpretação. Eu escuto um programa de rádio, e hoje os programas de rádio também são transmitidos pelo YouTube. Então, se você quiser ver a cara do... Antigamente a gente não sabia quem era o apresentador do rádio, né? Ele podia estar de cueca lá, que você não sabia, ele não está vendo, né? Hoje não, hoje tem o YouTube, pelo menos a maioria dos telejornal não, dos jornais de rádio, eles são também transmitidos pelo YouTube. E o apresentador, ele estava falando, foi essa semana, ele falou que foi num show, e aí o pessoal começou a mandar mensagens lá na rádio, dizendo, nós vimos você, porque todo mundo conhece, nós vimos você, e você estava indo para o show, estava descendo da rua, mas estava com uma mulher que não era sua mulher. Colocaram lá. Aí ele pegou o texto e falou, aí ele foi para o ar, né? Nem precisava de fazer isso, mas ele foi para o ar, dizendo o seguinte, estão falando aqui que eu estava indo para o tal show e eu estava com outra mulher. Realmente, aquela mulher não é a minha mulher, aquela mulher é a minha irmã. Mas só o que acontece? As pessoas viram ele com outra mulher e já começaram o quê? Julgar. O que o que Jesus está proibindo é o julgamento sem conhecimento, é o julgamento com hipocrisia. Sabe por que hipocrisia? No outro versículo ele começa a falar, tu que reparas no argueiro, na minha Bíblia está argueiro. O que é um argueiro? Alguém sabe?
É um cisco, acho que a que Vitória que deu, eu vi a interpretação que ela deu, cisco. Um argueiro na minha Bíblia é um cisco. O que é um cisco? Uma coisa pequenininha. A primeira vez que eu li isso aqui, eu dei risada. Que eu acho que Jesus foi sarcástico aqui, não foi? Ele falou assim: você que olha no argueiro, no cisquinho do olho do teu irmão, mas não tirou a trave do teu. Eu comecei a rir. Sabe o que Jesus está dizendo, irmã Janete? Que as pessoas olham para o erro dos outros e enxergam sempre o erro dos outros muito maior do que o erro dele. A gente gosta de acusar. A gente não. Vocês não. Eu sou assim. Sempre o erro do meu irmão é superior. Ah, que coisa. Você viu o que ele fez? Você viu lá o filho do pastor, a filha da mulher? Você viu lá o irmão? A gente sempre enxerga do outro. A régua que você mede para o erro do outro está lá em cima, 30 centímetros. E para você, 5, 4 centímetros. Não, meu erro, sabe como é que é, né? A gente é ser humano. A gente erra mesmo, né? A gente é carne. Para o irmão não, tá vendo? Outra coisa que eu vejo a questão do olho, o olho é uma coisa muito delicada, né? Muito sensível. Irmãos, eu não consigo abrir o olho debaixo da água. Vocês conseguem abrir normalmente? Eu não consigo abrir o olho debaixo da água. Eu fui tirar uma foto lá no Caldas Novas, a gente estava lá no resort lá e a gente foi tirar uma foto. Eu fui tirar uma foto beijando a Ruth, eu achei bonito. Vamos tirar uma foto debaixo da água, beijando, não sei o quê. Irmão, eu saí com a cara tão feia, fechando o olho assim. O olho é uma coisa muito sensível. Eu fui no oftalmo uma vez. Fui no clínico primeiro. Estava com uma irritação no olho, tinha saído do trabalho. Isso aí é conjuntivite. Então, um colírio, não sei o que. Fui para casa. Mas o negócio não melhorou. Ele deu um dia de atestado, 2 não melhorou. Aí no outro dia, eu liguei lá, consegui um oftalmo. Aí fui no oftalmo. Chegando no oftalmo, aí ele... O que está acontecendo? Tá vermelho aqui. O médico clínico falou que era conjuntivite. Ele disse, deixa eu dar uma olhada. Aí ele sentou lá e acendeu a luzinha. Peraí, acho que isso aqui não é conjuntivite não. Peraí. Aí ele, deita aí. Não, deita não, você fica em pé, coloca um negócio no olho, né? Assim mais ou menos. E ele veio com um negócio assim. Ele vinha e eu ia com a cabeça para trás. Ele falou, não, do jeito não dá. Você tem que ficar com a cabeça parada, porque eu tenho que tirar. É um cisco, ele usou outra expressão, ele usou cisco. Uma partícula de metal, ele falou. Aí ele vinha e eu afastava. Porque meu olho, eu não sei, se eu tiver que fazer uma cirurgia do olho, acho que eu não vou conseguir. Porque é uma coisa muito sensível. A Ruth caiu um cílio no olho dela essa semana, ela veio pedir minha ajuda. Eu falei, não, vai lá procurar na Júlia, eu não vou conseguir mexer nisso aí. Não sei se ela resolveu o problema. Aí ele vinha. E eu saí, eu falei, doutor, o senhor está vindo com essa agulha aí? Ele falou, não é uma agulha, isso aqui é uma broca. Eu falei, piorou, o senhor está vindo com uma furadeira para furar meu olho. É uma coisa muito sensível. O ser humano é uma coisa muito sensível. Tem gente que quer tirar o cisco e arranca o olho tudo. Tem um cisco no olho do irmão, mas você vai lá com julgamento, com pressão, xingando. E em vez de arrancar o cisco, Janine, arranca o olho. Deixa o irmão cego. O julgamento, ele tem essa ideia. Quando Jesus fala, não julguei, não é que você não pode criticar. Se você encontra o erro, a gente tem que confrontar, é lógico. Essa igreja nasceu com essa visão. A gente está vendo o evangelho sendo pregado de formas difíceis de se entender. Essa igreja, lógico, não foi eu o formador, não foi eu que fundei essa igreja, mas essa igreja, no passado, ela nasceu com essa ideia de que a mentira estava sendo pregada, mas ela precisava, a verdade, a mentira precisa ser confrontada, mas existe jeito de confrontar. Eu vi um post falando do apóstolo Paulo, e um cara falava com o apóstolo Paulo assim, dizia assim, Paulo, a gente não pode falar o nome das pessoas do apóstolo Paulo, não só falo como eu vou dizer os nomes, porque lá no livro de Timóteo ele manda 2 homens para o inferno praticamente. Mas
Mas hoje nós vivemos numa outra época. As pessoas citam Jesus. Jesus foi lá no templo e derrubou tudo, chutou cadeira. Mas eu não posso fazer isso hoje. Existem meios de fazer. Existe forma de se falar. Nós não podemos simplesmente olhar uma situação e fazer o nosso pré-julgamento. Nós não temos essa condição. Duas situações. Duas mulheres promíscuas. O que é uma mulher promíscua? Vou pegar a situação da mulher, você vai entender porque eu estou pegando mulher. Você vai entender porque eu estou dizendo isso aqui. Duas situações. Duas mulheres promíscuas. O que é uma mulher promíscua? Está em cima do marido dos outros. Tem um namorado por semana, uma mulher promíscua. Duas situações. Quando você vai analisar a situação, para nós, se você olhar as duas situações, você vai falar 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. Mas eu faço muito isso. Quando eu vou conversar com uma pessoa, eu tento buscar um pouco no passado. É meio que um psicólogo, né? Mas só que uma mulher, ela, por exemplo, vamos pegar uma situação do dia a dia que acontece em várias famílias. A menina foi abusada quando era criança, a mãe ficou do lado do marido, em vez de ficar. Isso acontece trocentas vezes. E o psicológico dela foi abalado de uma forma que ela hoje, sei lá por que ela faz isso. Mas pega uma mulher que não teve nenhum problema desse. Quando a gente olha, a gente fala, vocês não presta. Mas Deus, que conhece tudo e todos, Ele consegue fazer essa divisão. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Então, quando Jesus fala de julgar, não é de você não confrontar a verdade. Você precisa confrontar. O que você precisa saber é como fazer. Mansidão é para arrancar o cisco, não é para arrancar o olho. E é disso que Jesus é o julgamento com hipocrisia. A gente vê o cisquinho no olho do irmão e tem uma trave no nosso que a gente... É uma trave, já viu uma trave? Eu dei risada a primeira vez que eu li isso aqui. Assim, Jesus foi folgado aqui, né? Foi sarcástico, né? Cisquinho, você tem logo uma... Você viu uma trave já? No futebol todo mundo já viu o tamanho de uma trave. Eu fiquei vendo, fiquei pensando comigo, né? Oh, irmão. E como a gente faz isso? E como a gente precisa de confrontar a verdade? Ela precisa ser falada de forma, não sei, encontre o seu jeito aí. A gente tem muitas formas de falar a verdade, de contar uma história. Mas não arranque o olho, é só para arrancar o cisco. Você precisa confrontar. Aí continua a leitura, preciso terminar. Reparas no argueiro do olho do teu irmão e não vê a trave do teu olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave do teu. Jesus foi sacar. Hipócrita! Jesus está falando, não sou eu não, tá bom? Tira a primeira trave do teu olho, então cuidará de tirar o argueiro do teu irmão. Não dei aos cães. Aí eu vou explicar esse texto aqui que eu falei para vocês. Não dei, por isso que eu acho que tem muito mais a ver com esse texto do julgamento do que com oração. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Porco, tudo bem, o porco só serve para a gente comer mesmo. Eu não sei se alguém tem porco de estimação aqui. Alguém tem porco de estimação? Eu já vi gente. Você já tinha porco de estimação, irmão? Tinha? É? Não matou ele para comer não, ou matou? Ah, irmão, então não era de ter uma estimação assim, né? Só estimou ele, né? Para devorar o coitado, né? Tô brincando. Mas cachorro, a gente tem muito cachorro de estimação, né? Cachorro é uma coisa de... Naquela época, Jesus estava pregando para os judeus, tá? Então o porco era um animal imundo. E o cachorro, os cães, eram coisas que comiam carniça, né? Então eram dois animais. Talvez o cachorro, não sei se é imundo, mas pode dizer que é imundo, mas o porco sim, com certeza. Eram dois animais. Então, eu estou falando isso porque para hoje o cachorro, você vai, o cachorro é uma coisa tão... Mas para os judeus não era, tá bom? Para os judeus não era. Então, quando Jesus ele fala, olha, não dei pérolas ao porco. Ou seja, o que acontece? Você vai dar uma pérola é uma coisa de muito valor, certo? Você vai dar uma pérola para o porco. Aí o porco vai ver, vai comer, vai ver que aquilo não é... Ele vai pensar que é uma ervilha, né? Mas ele vai ver que não é uma ervilha, aquilo ali é
É uma pérola. Ele vai comer e vai, caramba, isso aqui não tem gosto de nada. É perigoso ele não te despedaça, né? É perigoso ele for lá em cima da pessoa. As coisas santas aos cães. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer na minha interpretação? Se você encontrar outra, não tem problema. Mas na minha interpretação, eu percebo o seguinte: que às vezes, tome muito cuidado com a pessoa que você vai confrontar ou corrigir. Porque tem muitas pessoas que elas não estão preparadas para isso. E que elas vão para cima de você. Então até isso. Veja bem, isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho, tá? O Evangelho, ele precisa ser pregado a toda criatura. Estou falando sobre repreensão. Existe um provérbio, eu vou ler esse lá, esse eu preciso de ler. Provérbios, capítulo 9. Esse eu preciso de ler, rapidinho. E eu firmei a minha interpretação nisso, nesse versículo aqui. Provérbios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Quem é o insensato? É louco. Versículo 7. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Versículo 8. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele amar você. Versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Ou seja, muitas vezes você quer repreender uma pessoa insensata, o escarnecedor, e ele vai se voltar contra você. Não compensa, não vale a pena. Você precisa de repreender aquele que é sábio, porque o sábio, o que ele vai entender? Ele vai pegar aquela repreensão e vai falar: caramba, que bom que ele me repreendeu. Tem pessoa que é insensato, ele é louco. Veja bem, eu estou falando sobre repreensão e não sobre o Evangelho. A Bíblia, essa parábola do semeador, ela manda semear em toda a terra com os espinhos, a terra com os pedregais, a terra que não vai frutificar, e a terra boa. O Evangelho precisa ser pregado a toda a humanidade, a toda criatura. Tem gente que fala assim: aquele não merece ouvir o Evangelho. Merece. Toda criatura merece o Evangelho. O que o texto fala aqui é sobre repreender. Tem gente que não compensa. Você vai arrumar problema para você. Ou pelo menos procurar alguém que saiba fazer melhor, porque você vai arrumar problema para você, porque é insensato. O sábio não. Você chega e traz a repreensão, ele vai agradecer, fala: obrigado. Crítica. Para finalizar, eu preciso finalizar. O que acontece, irmãos? Todos os extremos. Nós estamos falando muito sobre extremos nos dias de hoje, né? Vamos pegar a política. Extremos da esquerda, extremos da direita. Todo extremo não é bom. Tudo que é extremo não é bom. Temos que tomar cuidado. O que eu percebo hoje é o seguinte: muitas pessoas julgam os outros em nome de Jesus, usando Jesus, usando aqui, tem que confrontar o erro, e em vez de arrancar o cisco, arranca o olho. Ou se passa o pano em nome de Jesus. Não pode julgar. O que a gente precisa é buscar o equilíbrio, porque a verdade precisa ser falada, mas com muito amor e com muito carinho. Então o texto, quando fala não julgar, não é que você não pode criticar, mas se quer fazer uma crítica, vá direto à pessoa. Não é no Facebook. A internet virou uma área de julgamento, né? Acontece alguma coisa, todo mundo vai lá julgar. Está errado, está certo. Não é no Facebook que você vai resolver o problema. Não é nas redes sociais. Tem gente que joga aquelas mensagens enigmáticas, né? Joga lá no Facebook: tô de olho, não quer. Tem gente que não sei o que. Joga lá no status, né? Não é lá que você vai resolver o problema. A Bíblia não orienta assim. A Bíblia manda ir até a pessoa e tratar a tal com espírito de amor, mansidão,
para só arrancar o cisco e não arrancar o olho. E aí Jesus termina aqui, versículo 12. Entenderam provérbios aqui, né? Cuidado com aquele. Tem gente que não compreende. Você que sabe. Você conhece as pessoas. Não, aquele lá não vale a pena. Ou então, tem uma situação, é melhor você procurar alguém que te ajude, né? Precisa repreender? Precisa. A Bíblia manda repreender. Tem que confrontar a verdade. Mas existem situações que a pessoa vai se voltar contra você e você vai arrumar um problema em vez de trazer uma solução. E com certeza, a primeira forma de repreender é ir diretamente à pessoa e não ir às redes sociais. E para finalizar, versículo 12. Passei 5 minutos aqui já, irmãos, me perdoem. Versículo 12, né? Deixa eu só explicar, eu não vou explicar, isso aqui não vai dar tempo, mas só ler e trazer um entendimento rápido. Esse aqui é o textuário mesmo. Não sei quem escreveu essa Bíblia, quem traduziu, mas o cara traduziu direitinho aqui. Essa Bíblia aqui é aquela mesma Bíblia que o Ronaldo tem, tá bom? Essa mesma Bíblia, depois você pode procurar lá, Ronaldo. É a mesma Bíblia, é Mateus, versículo 12. Portanto, aí, portanto, 12, olha lá. Portanto, tudo que vós quereis, olha, presta atenção. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Então, eu quero que a irmã Janete me trate bem. Eu quero que ela me trate mal? Não. Ela é uma membro da igreja, eu tenho um laço de família com ela. Ela é minha sogra. Então eu quero que ela me trate bem. Mas se eu quero que ela me trate bem, o que eu primeiro tenho que fazer? Tratar ela bem. Irmão, está aqui, ó, a regra. É o textual, o título diz aqui, ó. Jesus ensina sobre o mandamento áureo. Tem um ditado popular: não faça para as pessoas, não faça para as pessoas o que você não quer que façam para você. Não é? Tem um dito popular. Jesus, ele não falou na negativa, ele falou na positiva. Faça o bem. Você quer que a pessoa te faça o bem? Então você primeiro tem que fazer o bem. Quer ser tratado bem? Então primeiro você trate bem. É a lei da semeadura, não tem onde escapar. Irmão, vamos lutar para isso. Porque o sermão da montanha é a base. Você vê que ele confronta, né? Eu vejo os irmãos me olhando assim e falo: meu Deus, os irmãos não vão voltar domingo que vem aqui de jeito nenhum. E domingo, aí no outro domingo os irmãos estão aqui. Vai ver, esses irmãos são uma bênção. Porque ele confronta, né? Eu tenho certeza que aí você fala: mas pastor, a maioria das coisas que o sermão da montanha manda fazer eu não faço. Irmão, comigo é assim também. Você pensa que é só com você? Pastor, mas 90% desse sermão da montanha que manda fazer, eu faço o contrário. Aí é que está. Jesus não veio para os bons, irmão. Não veio para os são. Ele veio para os doentes. Eu me considero um doente, precisando de Jesus todo dia. E é por isso que eu preciso de orar mais. Não basta só vir no culto de domingo. Sabe, por isso que a oração, eu falo do pedir, é ter um espaço mais com Deus. Sabe, porque isso vai te aproximar. A questão não é nem petição. Petição, irmão, Deus sabe o que você precisa. Se você quiser pedir, tudo bem. Não tem problema, a Bíblia manda pedir também, não é essa a questão. Mas a questão da oração é mais de aproximar de Deus. Tem como eu ter intimidade com... Né, eu sou casado com a minha esposa, mas tem como eu ter intimidade com ela se eu não tiver conversa? Se eu não conversar com ela, ela não vai saber quem eu sou, o que eu sinto. A gente precisa ter essa intimidade. A gente precisa ter um momento reservado. Não basta só vir no culto no domingo. A gente precisa buscar mais isso. Em nome de Jesus. Então, o julgamento não é que você não pode julgar. Ah, tá vendo? Você pode criticar, né? O pastor é criticado, o presidente da república é criticado. A gente podemos criticar as pessoas, né? Achar que está certo ou que está errado.